Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Rodada com Café, para a gente trazer as principais informações do dia. E dessa vez não tem como deixar de falar de França 2, Marrocos 0. França vence a seleção marroquina e está na semifinal da Copa do Mundo de 2026, a terceira semifinal consecutiva da seleção francesa, e a França tenta chegar à decisão agora pela terceira vez também consecutiva. Que seleção, que geração é essa da França, meu povo? Liderada por Kylian Mbappé, que perdeu o pênalti na partida de hoje, mas no final acabou marcando o seu gol e classificando a seleção francesa. Conto muito com o teu like aqui nesse vídeo. É muito importante que você deixe o teu joinha para poder ajudar o canal a crescer, a esse vídeo chegar para mais pessoas. Então, deixa teu like aqui, por favor. Não esquece de comentar aqui a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje, né? Sobre o Mbappé, sobre a França. É importante essa interação aqui, né? Caso você se sinta à vontade. E não esquece de se inscrever no canal. Se você assistiu os dois primeiros vídeos e gostou e ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever para poder ajudar o canal a crescer. Nesse momento é muito importante que você deixe teu like e que você se inscreva se você gostar do conteúdo. Muito importante mesmo, tá bom, meu povo? Meu nome é José Vitor. Vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o jogo. A França venceu a seleção marroquina por 2-0. Um jogo equilibrado até um certo ponto, até do que você acredita ser equilibrado. Foi um primeiro tempo difícil, entre aspas, para a França, no sentido de ser um jogo muito físico. O Marrocos se defende bem, tem um baita goleiro que é o Bono. A França teve uma oportunidade de pênalti aos 28 minutos, poderia abrir o placar, poderia deixar o jogo mais tranquilo para o seu lado, e aí o Kylian foi para a cobrança e acabou perdendo. O Bono fez uma excelente defesa, e assim, falar dessa seleção marroquina também é chover no molhado, porque é uma baita seleção. Agora, dar destaque ao Bono é merecido demais pelo que ele vem fazendo nessa Copa e o que ele já vinha fazendo no seu clube lá no Al Hilal, na Arábia Saudita. O Bono só não está na Europa porque ele não quer. Ele foi para a Arábia para ganhar dinheiro. Ponto. E é uma escolha de carreira, não estou aqui criticando, não. Mas é um baita goleiro, é um dos melhores goleiros atualmente no futebol mundial e tava fazendo uma baita Copa do Mundo, fez um bom jogo contra a França, pegou o pênalti do Mbappé, o primeiro tempo terminou 0-0. Primeiro tempo difícil para a França nesse sentido, porque a França pressionou, fez várias finalizações, mas bloqueadas, não eram finalizações de tão perigo assim. Só que a França conseguiu criar oportunidades suficientes para pelo menos ir para o intervalo ganhando o jogo. O pênalti e outra chance clara também, só que não conseguiu aproveitar. No segundo tempo, continuou buscando gol, continuou finalizando bastante. O Marrocos se defendia mais do que atacava. A preocupação da seleção de Marrocos era justamente essa, era se defender bem e quando podia tocar a bola, não saía tão assim nos contra-ataques, porque não é a característica de jogo da seleção marroquina. Com a posse de bola, tentava chegar ao ataque, tentava criar algum perigo para a França, mas não conseguia. Era a França que tinha mais a posse da bola e era a França que levava mais perigo, era a França que mais finalizava. Tanto é que conseguiu chegar ao seu gol com o Kylian Mbappé, um golaço de Mbappé, mostrar o quanto ele está voando nessa Copa do Mundo. Já são 8 gols, ele empata com o Lionel Messi na artilharia da competição. A minha sensação é de que a final esse ano novamente será França e Argentina. Tudo me crê que seja assim. A França vai pegar a Espanha agora e a Argentina vai ter o seu jogo, né? Assim, vai ter o jogo e provavelmente deve pegar a Inglaterra que enfrenta a Noruega. E aí vai ser duas semifinais pesadíssimas entre França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Provavelmente, se assim, França e Espanha provavelmente, né? A Espanha ainda tem um jogo para fazer. Mas vão ser 4 seleções campeãs do mundo jogando uma semifinal de Copa do Mundo. Vai ser uma parada absurda. E o Brasil, que ficou de fora, enfim, não quero nem mais falar da seleção brasileira aqui para não me estressar. Estou até com a camisa do Brasil, mas deixa o Brasil para lá, porque era para ser a gente jogando contra a Inglaterra. Mas enfim, vamos voltar para a França mesmo, que é melhor. Mbappé fez o seu gol de número 8 nesta Copa. 20 gols em 20 jogos de Copa. Cara, o Mbappé é fantástico. Os números dele são uma parada bizarra, assim, para quem acompanhou o futebol desde 2010, 2014, 2012, ver um jogador com esses números, você olhava e dizia assim, pô, impossível. E o Mbappé tá fazendo tudo que a gente pensa que ele não consegue fazer, ele vai lá e mostra pra gente que é capaz. Cara, 20 jogos e 20 gols de Copa do Mundo. É muita coisa.
uma competição tão difícil, tão equilibrada. É muito difícil ver um jogador disparando assim, e o Mbappé só tem 3 Copas do Mundo, e ainda tem umas 2 ou 3 pela frente, pelo menos. Então é assustador em que nível esse cara vai chegar. Provavelmente ele vai passar o Lionel Messi quando o Messi termina essa Copa, e o Mbappé provavelmente vai jogar mais, vamos colocar aqui na conta de pelo menos mais 2 Copas do Mundo, e aí provavelmente deve passar o Lionel Messi nessas 2 próximas Copas e deve se isolar como o maior artilheiro da história da competição, e hoje ele carregou a França para mais uma classificação. Tudo passa por ele. Ele perdeu o pênalti, não estava bem, mas ele consegue, numa jogada de genialidade, como foi aquele gol, consegue abrir o placar com um belo chute, um chute que poucos acertariam, e faz com que a França fique um pouco mais tranquila no jogo, continue com a posse da bola, mas um pouco mais tranquila para trabalhar, para conseguir chegar, faz com que a seleção de Marrocos se abra um pouco mais também, porque estava perdendo o jogo, já estava no segundo tempo, precisava do empate, e aí o Dembélé, numa boa puxada ali pelo meio de campo, vê praticamente, né, o gol aberto, sem nenhum jogador do Marrocos à frente para impedir ou para bloquear essa bola, faz uma boa finalização e fecha o caixão, né? França 2, Marrocos 0, e agora, meu povo, agora é ver quem consegue parar essa seleção francesa, essa geração francesa que se acostumou com tanto sucesso assim a buscar sempre mais e mais e mais, e não desistir, muita raça, muita qualidade, mudou o seu jogo como precisou contra o Paraguai, é um jogo mais físico, um jogo mais de combate, e conseguiu se sair bem, conseguiu vencer a partida, conseguiu se classificar, aí vem para jogar agora esse jogo de hoje contra o Marrocos, que é uma seleção muito difícil de se enfrentar, que é muito física, que tem a posse da bola, que sabe jogar bem, tem jogadores de muita qualidade, e a França parece fazer fácil, assim, a França passa pelas seleções e as seleções diminuem, né? Parece que as outras seleções não são tão fortes assim como a gente pensa, como a gente imagina, mas não. É a França que é muito boa mesmo e que faz as coisas parecerem fáceis. O Mbappé é um cara, é um gênio assim do futebol. É um cara que não tá eu assim, não acho que tá na mesma prateleira do Messi em termos de qualidade, mas em termos de competitividade, tecnicamente falando assim, de gols e posicionamento e finalização, um cara absurdo, um dos melhores jogadores da história do futebol. Ponto final. O Mbappé tá nessa prateleira de um dos melhores jogadores da história do futebol mundial de todos os tempos. Não acho que ele é o maior, não acho que ele é o melhor, mas ele tá numa prateleira alta. E ele prova isso a cada jogo. É incrível. Ele, Dembélé, são caras que estão numa fase já de 5, 6 anos fantástica jogando bola. E fazem com que essa França chegue cada vez mais longe. Sempre nas Copas do Mundo, sempre buscando o topo, sempre buscando ganhar. Chega na semifinal, muito provavelmente estará na final e vai brigar pela terceira estrela. Com todas as seleções que eu torci, todas já caíram, eu acho que assim, se chegar uma final entre França e Argentina, eu vou torcer pra França, porque eu não quero que a Argentina ganhe. Mas é muito difícil, cara, porque assim, eu não gosto da França, não gosto de nenhuma outra, só que os caras estão jogando muita bola. E provavelmente, muito provavelmente, deve chegar à decisão e deve vencer. Porque hoje, pelo que eu acompanhei de todas as seleções, eu assisti a maioria dos jogos da Copa, de todas as seleções que eu acompanhei, das eliminadas, das que sobraram ainda, a que hoje joga melhor futebol é a França. A Espanha não está jogando um futebol tão agradável assim. A Inglaterra também não está jogando um futebol tão agradável, apesar de estar sendo competitiva. E para mim, depois da França, é a melhor seleção europeia. Noruega tem um bom time, mas não acho que será suficiente para chegar numa semifinal. Eu acho que a Inglaterra deve passar. A Argentina não fez um jogo contra o Egito, mas tem um cara que é de outro planeta, que é o Lionel Messi, e que resolve jogos e que pode ajudar a gente a chegar à decisão. E a Bélgica, eu acho que, enfim, a Bélgica é uma seleção, a mesma coisa da Noruega. Tem um bom time, mas não acho que seja suficiente para chegar numa fase aí final de Copa do Mundo. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, mais um vídeo aqui do canal. Não esquece de deixar o teu like, não esquece de se inscrever. Até o próximo, valeu e tchau.